Uma das perguntas mais recorrentes da filosofia é: quem sou eu? O que sou eu? Responder essa pergunta é algo extremamente complexo. E eu acredito que você que está me vendo agora e me ouvindo, talvez pense um pouco antes de responder a isso. Quem sou eu? Bom, para minha surpresa, a resposta para isso acabou sendo meio que simplificada, ou ao menos o modo como nós entendemos que essa resposta deva ser dada. Essa resposta foi dada pelo Divertidamente, um dos filmes da Pixar que eu mais me senti tocado e que mais me interessei em refletir, que mostra um pouco sobre esse processo fragmentário do que é o ser. E é sobre isso que nós vamos falar nessa interferência de hoje. Fica ligado. Antes da gente fazer aqui o primeiro comentário sobre esse assunto, eu queria pedir para que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Se já nos curte, então deixa um joinha para fortalecer nossa amizade nesse vídeo. E se você curte nosso material há um bom tempo e gostaria de nos ajudar, considere ser um apoiador. Vá ao apoia.se/historiante e faça um apoio. A partir de R$4 mensais, você nos ajuda a manter esse projeto e ainda faz parte do nosso grupo secreto, onde nós veiculamos conteúdo exclusivo, além de podcasts, vídeos e textos, só para você que é nosso apoiador. Então vá lá, apoia.se/historiante e faça seu apoio. Uma das questões filosóficas mais complexas, é essa questão do eu. Como definir o eu? Quem sou eu? E principalmente, esse eu possui uma característica sólida? Como é que nós poderemos pensar sobre essa possível identidade da pessoa, tá? A resposta para isso veio, para mim, de um modo que eu achei muito interessante no filme Divertidamente, que não é um filme assim tão recente, já tem alguns anos aí, mas que a cada vez que eu assisto eu fico fascinado e deslumbrado, tá? Esse filme ele é sensível, principalmente porque ele toca no processo de formação de uma adolescente, Você vai ter ali a Riley, que tem 11 anos, que está passando da infância para a pré-adolescência, e aí vem uma série de modificações hormonais, uma série de modificações no coraçãozinho dessa criança, e ela está passando por um processo de mudança de cidade. Ela está saindo da cidade onde ela nasceu e cresceu e que curtia os amigos, que adorava a escola e que adorava jogar hóquei, para ir para uma outra cidade, onde tudo era diferente, tudo era novo, e ela meio que estava se sentindo muito insegura. Nesse meio tempo você vai ter, você vai ser apresentado aos homúnculos que a acompanham, São 5 homúnculos, 5 seres, que habitam na cabeça da Riley, Que são alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Eles estão lá numa espécie de central de comando que direciona as ações da Riley. Nossa senhora, Riley! A primeira questão que eu vou levantar está ligada ao seguinte questionamento. Ser alegres é uma questão sem a qual nós não podemos viver bem? Isso é levantado principalmente porque dentro dos homúnculos que habitam na cabeça da Riley, nós vamos ter a alegria, que é quem controla, é uma espécie de chefe ali, dos 5 homúnculos. E nós vamos ter a tristeza, que é meio escanteada, jogada no canto, porque ela só faz besteira, ela faz bagunça e tal, e acaba comprometendo o trabalho e o bem-estar da Riley. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, quem assistiu sabe muito bem disso. A mensagem que o filme passa é de que nem sempre a alegria é o melhor modo para você superar determinadas questões. Em muitos casos, em muitos casos, é você sentir e viver a tristeza que te faz renascer e se reorganizar para superar determinado problema, determinado limite. Então, assim, já é uma mensagem inicial, que a gente já fica surpreso. Um filme infantil levantando uma questão tão profunda que é o sentir-se triste. Hoje nós temos uma série de jovens que estão, de certo modo, adoecendo através das mídias sociais, porque acreditam, através desse simulacro que é a rede social, de que estar feliz o tempo todo é uma condição necessária, uma condição imperativa.
e você não pode estar triste. Sendo que estar triste, chorar, sentir a tristeza dentro do âmago do seu ser é algo necessário para você compreender aquela coisa e superar aquela coisa. Então é uma mensagem interessante que o filme passa. Outra questão está ligada à ideia de que não existe um você único e unificado. O que é a Riley na cabecinha dela, se não essas 5 possibilidades, essas 5, vamos dizer assim, 5 temperamentos, essas 5 partes de si que habitam na sua cabeça. Então parte daí uma primeira reflexão, que é de que o ser, o eu, ele é fragmentário. E daí nós vamos para mais uma reflexão e um apontamento que o filme nos passa, que é o seguinte: tanto nós somos fragmentários, quanto esses fragmentos de si, eles podem ser até antagônicos, eles podem até ser concorrentes. Ou seja, o que nós somos, senão esses vários impulsos que nos compõem, né? E que muitas vezes são antagônicos. A raiva se opõe à calmaria, a paciência se opõe a um sentimento mais energético, de fazer as coisas logo. Então assim, nós somos compostos por essas várias coisas que são concorrentes. E no final das contas, são essas coisas todas que são concorrentes, esses impulsos concorrentes que nós temos, que compõem a gente. Ou seja, nós somos a soma de todos esses impulsos. E é trafegando entre eles que nós somos o que nós somos. Vamos lá, o que é a Riley? É essa conjunção de várias partes de si. E é interessante que a cabeça da Riley é composta por essas 5 entidades, né? Além de várias memórias. E o interessante é que o filme mostra que essas partes que compõem a Riley, elas são impermanentes. Elas, muitas vezes, elas se acabam, elas se destroem. E é essa destruição que permite que outras coisas nasçam. É interessante notar que ao longo do filme você pode identificar algumas ilhas, né, que eles vão dando nomenclatura. A Ilha da Família, que é uma ilha construída com as memórias construídas pela Riley em torno da sua família. Tem a Ilha dos Esportes, que é a ilha que a Riley construiu tendo como base suas lembranças dos jogos que ela participou. Então o que é a Riley? É essas várias partes que se compõem, se constroem através da sua memória, né? E aí quando ela começa a ter essas crises existenciais, uma ilha é destruída, outra ilha também é destruída e tal, porque elas não são mais alimentadas por essas memórias, essa energia que ela joga nessas memórias para que as memórias alimentem essas ilhas. E elas acabam se destruindo, se autodestruindo, né? Só que aí a mágica da coisa, quando ela compreende que aquele processo é um processo que ela deve passar, quando ela compreende que ela tem que viver aquela tristeza, mas que essa tristeza ela se transforma em saudosismo sobre o passado e uma esperança sobre o futuro, e aí o papel que a tristeza tem nesse processo de transformação da Riley, de amadurecimento da Riley, essas ilhas são reconstruídas. São novas ilhas construídas com novas memórias, com novas perspectivas, ou seja, qual é a ideia? É de que tanto nós somos fragmentários, quanto as partes que nos compõem, elas são mutáveis, elas se transformam, elas se renovam, né, ao longo da nossa vida. Ou seja, a nossa identidade, o nosso eu, é uma reconstrução contínua, constante e imparável, ela não tem fim também. O que eu achei mais interessante enquanto historiador é que o que é que faz com que essas partes todas, essas ilhas todas, essas memórias todas tenham algo em comum e se unifiquem. Isso tudo acontece através da memória. São as memórias que fazem com que a Riley tenha uma perspectiva interessante sobre o seu passado. São as memórias que fazem com que a Riley tenha um carinho pelos seus pais. São as memórias que no filme tem formato de bolinhas, que transmitem perspectivas e pedacinhos da Riley que estão espalhados por todo aquele universo que é a cabeça dela. E é interessante que é a memória que vai fazer com que, inclusive, essas lembranças elas sejam tratadas de uma forma mais carinhosa ou uma forma mais triste. Cada esfera tem uma cor, que é uma cor típica de cada homúnculo que está ali. Quando a bolinha é amarela, aquela bola representa uma lembrança feliz. Quando a bolinha é azul, aquela lembrança é uma lembrança triste.
E pouco a pouco eles vão entendendo que as memórias, elas são uma parte que compõe a Riley e principalmente, cada memória também pode ser transformada e modificada, ou seja, o modo como eu me relaciono com aquela memória também muda. É tanto que quando eles descobrem que cada memória ela tem que ter um tantinho de alegria, mas um tantinho de tristeza também, as bolinhas elas passam a ficar coloridas. Uma bolinha não é só apenas amarela, uma bolinha é amarela e azul, ou seja, tem uma porção de alegria e uma porção de tristeza. Porque isso significa que a Riley entende que aquilo é um momento que tanto tem uma alegria que pode ser tirada para si, quanto tem uma tristeza que é transformada em saudosismo ou é transformada em uma espécie de aprendizado para essa nova Riley, mais madura, mais senhora de si, entender que ela precisa crescer. Então, para que as memórias façam seu trabalho, elas precisam ser nutridas e compreendidas. Agora eu queria saber você tem alguma sugestão de algum filme que trate sobre essa questão da identidade, do eu? Se você tem, coloca aí nos comentários para a gente trocar uma ideia. Esse filme Divertidamente é muito bom, mas se você que assistiu esse vídeo ainda não assistiu o filme, vá assistir o filme porque é uma coisa fantástica. Assista e depois vem cá dizer o que foi que você achou, coloca aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, né? E espero que você tenha curtido. Se curtiu, deixa seu like aí, seu joinha para a gente fortalecer nossa amizade. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas notificações. E seja nosso apoiador no apoia.se/historiante. Nós ficamos muito agradecidos que você tenha assistido esse vídeo até aqui. Até mais.